Olá, mais uma vez por aqui no Colégio Platão, ao vivo, abrindo espaço para essa conversa que a gente começou ontem com as 10 obras literárias, as 10 obras que vão cair no vestibular da UEM. E como a gente tinha prometido, na segunda-feira, professor Toninho, nosso diretor, ele que é professor de literatura, e hoje, terça-feira, professor Luiz Felipe, também nosso professor de literatura. Luiz Felipe foi aluno do professor Sim. Toninho, né? E hoje é nosso professor. Olha só, Platão tem aqui vários professores que já passaram aqui, né? Um colégio com mais de 30 anos de história, formou muita gente também para a área de educação e profissionais excepcionais. Esse é o caso do Luiz Felipe, professor extremamente querido pelos nossos alunos e alunas, e vai estar com a gente conversando sobre duas obras. Olha só, Iracema, do José de Alencar, e Sermões do Padre Antônio Vieira. A gente vai conversar sobre essas duas obras. Eu vou querer daqui a pouquinho entender com o Luiz Felipe o que aconteceu com o resto do livro, né? Olha que fininho esse livro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu vou dar uma checada se está tudo certo, né? Se a transmissão está ok, até para convidar você a participar também no meu perfil pessoal. E detalhe, você pode fazer isso, você que está chegando agora, pega aí a transmissão ao vivo, né? Se você está já conectado, recebeu a notificação, você pode já fazer essa gentileza de passar esse recado adiante. Olha só, já temos 11 pessoas ao vivo com a gente, então já acompanhando, aguardando a nossa conversa, e eu vou compartilhar aqui também no meu perfil pessoal, para que outras pessoas possam compartilhar, para que outras pessoas possam fazer seus questionamentos. E a gente quer convidar também você, além de fazer isso, né, de compartilhar na sua rede pessoal, para que você mande o seu comentário, porque quando você manda o seu comentário, você dá mais visibilidade ao nosso vídeo e a gente sabe que você está aí, a gente pode conversar com você, mandar um oi para você. E tem mais um detalhe importante, né? Você ajuda a nossa conversa para que ela possa fluir de maneira divertida, agradável. E se tiver pergunta, melhor ainda, né, Luiz? Com certeza. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. É um prazer estar aqui com você, tá, Ronaldo? O pessoal que está ouvindo e vendo a gente aqui nessa tarde. Bom, hoje nós temos duas obras, Sermões do Padre Antônio Vieira e Iracema. Eu recordo que quando a gente começou a pensar essa semana, você inclusive foi quem ficou responsável por separar as obras, por organizar para essa semana. Você me falava que, do ponto de vista inclusive cronológico, essas são as duas obras mais antigas. Isso. Sermões, evidentemente, que é do século XVII, e Zé de Alencar, que é do início do século XIX. Perfeito, perfeito. Então, aqui do programa de livros da UEM, a gente tem primeiro os Sermões do Padre Antônio Vieira, do Barroco, como você bem diz, do século XVII. Depois a gente tem uma escola que foi omitida, aí, vamos assim dizer, vamos colocar os livros, né? Não aparece nenhuma obra dentro do arcadismo, ou neoclassicismo aqui do Brasil. Um período mais chamado escola literária. Isso. A gente tem um hiato e a gente entra diretamente, então, no romantismo que acontece na primeira metade do século XIX aqui no Brasil. Bom, como esse papo nosso não é só para discutir as obras, a gente sempre aprende junto, deixa eu só te perguntar, por curiosidade, já que você falou que nós temos essa obra que é do Barroco. Sim. E essa que é do Romantismo. E você disse que nós temos um período literário que é chamado de arcadismo, né? Que vem da Arcádia, né? Que tivemos aqui no Brasil algumas manifestações da Arcádia. A gente não tem nenhuma publicação muito significativa nesse período da Arcádia. Será que é por isso que a UEM não discute? Claro, a gente não vai ficar discutindo os porquês da UEM, mas será que a gente recorda de alguma obra significativa da Arcádia? Algum autor? É claro que sim. Dentro do arcadismo brasileiro, a gente vai ter dois principais autores, o Cláudio Manuel da Costa e também o Tomás Antônio Gonzaga. Os dois eram amigos no século XVIII, Minas Gerais, viveram juntos, conversaram ali. Porém, não sei por que razão, a UEM não elencou nenhuma de suas obras para estar no vestibular normal da UEM. Mas a gente encontra essas obras, por exemplo, no processo de avaliação seriada do PAS. Então, no primeiro ano, os alunos do ensino médio terão de ler aí as cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga e os sonetos do Cláudio Manuel da Costa. Ok, então são obras
que são do período chamado arcadismo e que aparecem na seleção para o PAS. Sim, do primeiro ano, sobretudo. Primeiro ano. Isso. Ok. Então, você que está com a gente, manda um oi, fala que você está ao vivo com a gente, né? E se quiser mandar pergunta, faz isso também. Aproveita também para curtir, mandar coraçãozinho, enfim, isso aumenta a visibilidade do nosso vídeo. Nós já temos um grupo bacana de pessoas que está assistindo, mas é legal receber também o seu questionamento e também o seu oi, porque aí a gente tem a possibilidade de interagir com você. Bom, vamos começar então pela obra mais antiga. Vamos começar por Sermões, do Padre Antônio Vieira. Eu brinquei aqui que essa obra está muito fininha. O que aconteceu? É só isso mesmo? É claro que não, evidente que não. O Padre Antônio Vieira, ele escreveu cerca de 200 sermões. 200 sermões? Isso. Só que a UEM elencou essa edição, que temos a escolha aqui de 3 sermões principais. Okay? Certo. Então, nessa edição nós temos 3 sermões. Isso. Ele escreveu cerca de 200 cerca sermões. de 200. Todos eles Isso. publicados? Publicados, ok? Então, ó, por exemplo, alguns sermões ele escreveu na íntegra, outros foram apenas alguns esboços, mas depois ele deu uma organizada, principalmente, né, nos anos finais da sua vida aqui no Brasil, ele deu uma compilada, uma organizada, e a gente tem cerca de 200 sermões no total do Padre Antônio Vieira. Puxa vida, então nós temos cerca de 200 sermões aqui nessa edição, uma seleção de 3 sermões desse padre português ou brasileiro? Então, hein? Como a gente pode dizer, é um puxa-coxa. Os brasileiros falam, ele é nosso, né? Já os portugueses dizem, ele é nosso. Ele nasceu em Portugal, nasceu em Lisboa, veio para o Brasil com 6 anos, passou um tempo aqui no Brasil, estudou numa escola jesuítica, depois se tornou um jesuíta, foi ordenado a ser um jesuíta, e depois de algum tempo, principalmente no final da União Ibérica, ele volta então para Portugal, para angariar algumas relações políticas. Depois de um tempo volta para o Brasil de novo e ele vai debater alguns temas quando ele volta então para o Brasil, sobretudo contra a escravidão indígena, a escravidão negra, a questão da corrupção, né, dentro da maquinaria política, que é novidade esse tema para a gente, né? A gente nem conhece corrupção, né? No Brasil é uma coisa maravilhosa. Corrupção é só na época dos portugueses. Sim, sim. Agora a gente naturalizou. Sim. E também ele vai falar sobre a questão em defesa, né, dos cristãos novos, que são judeus convertidos, talvez forçadamente alguns, para o catolicismo. Depois de um tempo ele volta para Portugal, ele é um exímio orador, será uma espécie de talvez embaixador, vai visitar vários países da Europa, mas retorna nos anos finais da sua vida aqui para o Brasil, onde falece, ok? Então, esse é Antônio Vieira. E olha só, então a gente tem uma disputa aí, se ele é português, se ele é brasileiro, efetivamente de nacionalidade, de nascimento ele é português, mas se cria, né, enfim, se torna inclusive padre aqui no Brasil. Talvez por isso essa certa disputa. E ele é considerado, então, pela nossa literatura, talvez um dos grandes autores brasileiros. Com certeza. No Barroco do século XVII, ele é a maior personalidade, tanto humana quanto cultural, dos dois países, vamos assim dizer, desse Barroco, dessa tendência literária chamada Barroco. Okay? Ele é a maior personalidade e por isso que ele é muito estudado, tanto na literatura brasileira quanto na literatura portuguesa. É importantíssimo para os dois países nessas questões artísticas. Então, os portugueses também estudam do mundo inteiro. Estamos ok? Se perdemos todos os textos em língua portuguesa do mundo inteiro, mas mantivermos os sermões do Padre Antônio Vieira e toda a epopeia de Camões, os Lusíadas, basicamente você não precisa de mais nada. Você tem toda a sintaxe do português nesses dois textos. Então, perceba a importância que ele tem, ok, para a nossa língua portuguesa. O leitor talvez que não tem uma introdução ao texto, não tem um mediador, vou utilizar um termo aqui bem, Perfeito. Paulo Freire, né? Que não tem essa figura do mediador para poder auxiliá-lo a compreender o Padre Antônio Vieira, talvez pegue as obras, né, os textos, os sermões, e compreenda os sermões apenas como sermões, porque, de fato, o que nós temos aqui são discussões a partir de reflexões bíblicas mesmo, não? Com certeza, né?
O sermão ele é um gênero a ser descrito, um gênero oral. Então, como gênero, por exemplo, o sermão ele vai ter um introito, um exórdio, que é a apresentação do tema. Normalmente a gente vai ter uma invocação, depois o desenvolvimento, a apresentação dos argumentos e a peroração, que ele busca, né, tudo que ele foi falado e ele reafirma aquilo convocando os seus ouvintes a fazer aquilo que ele apresentou durante o sermão. É uma espécie de apelo. Sim. É um gênero, é uma receitinha, fazer isso. Como você disse, talvez o leitor um pouco desatento, ele pode encarar os sermões do Padre Vieira somente dessa forma, mas isso é muito pouco. E para a gente entender qualquer boa obra literária, a gente precisa, como você disse, né, a gente utiliza também esse termo, um par superior. Você precisa de uma pessoa que talvez conheça um pouco mais do texto e, discutindo em dupla ou então em grupo, você consegue alcançar, angariar interpretações e compreensões que talvez uma única pessoa não conseguiria. Principalmente de obras como essas. Ontem ainda a gente falava com o professor Toninho, são clássicos, são obras escritas numa outra época, para outros leitores. Evidentemente, essas obras, quando eu tenho acesso a elas, eu esbarro em alguns elementos, entre eles a própria linguagem. Aqui a gente está falando de uma obra barroca, e aí não precisa ser um grande estudioso para saber que o barroco, o negócio é meio tenso, né? Tanto do ponto de vista do texto, da arquitetura, há vários elementos ali para buscar uma espécie de embelezamento que torna tudo um pouco mais complicado, não é diferente no texto, né? Com certeza. Essa estética barroca, nada mais, nada menos, é um reflexo de toda a história e sociedade, okay? É um produto, a gente pode assim dizer. A gente tem ali do século XII até o século XV, trovadorismo acontecendo em Portugal. Século XV, XVI, o humanismo. A gente pode resumir isso aqui como a Idade Média, que nesse período, predominantemente, a gente tinha uma visão, um pensamento muito teocêntrico, onde a Igreja Católica realmente reinava, o feudalismo estava ali acontecendo. E o que acontece? Depois a gente tem um classicismo, século XVI, que já está no nome. O classicismo é a retomada dos valores clássicos, ok? E pelo Renascimento, justamente o Renascimento que possibilita retornar Aristóteles, Platão, Sócrates ao pensamento grego e ao pensamento romano, né? Perfeito. Então, todos os ideais clássicos, todos os ideais latinos desses filósofos, o equilíbrio, a harmonia, essa questão da filosofia platônica, do mundo superior, idealizado, tudo isso é retomado nesse classicismo. Então perceba que eu tenho um teocentrismo, depois eu tenho um classicismo que por conta dessas bases clássicas serve quase como uma ruptura, né? Com certeza, que vai buscar o quê? O antropocentrismo. Esse homem então agora estará focalizado, estará no centro das atenções, ok? E agora a gente vai ter aqui no século XVII, no Brasil, o barroco, o homem barroco, o homem que gerações passadas passou por um momento de religiosidade teocêntrica, e depois eu tenho um classicismo, aqui um paganismo, vamos assim dizer, e o antropocentrismo, um homem, e agora eu tenho um homem, aqui no barroco, que ele tenta fundir, ele tenta conciliar essas duas ideias, esses dois pontos de vista. É preciso considerar que o barroco, ele é um movimento, inclusive, de certo modo, patrocinado pela Igreja Católica dentro do que é chamado de Contra-Reforma, não? Com certeza. Por quê? Né? Como que surgiu tudo isso? No meio do caminho, né, vai haver a Reforma Protestante, por Lutero. E isso vai se espalhar, essas ideias se espalharão pela Europa e várias pessoas vão passar a aderir a essa nova religião. Ainda mais depois do calvinismo, que o calvinismo diz, se você conseguir por meio do seu trabalho e talvez a ascensão salarial, é porque você está predestinado. Isso a burguesia vai abraçar, que a gente pode até falar isso quando falar sobre Iracema. Mas o que acontece? A igreja, então, católica, ela abraça a Contra-Reforma, e na Contra-Reforma vai tentar, então, de certa forma, reafirmar todos os dogmas até então da Igreja Católica. Então perceba que esse homem barroco vai estar em uma confusão muito grande mental. Ele não sabe se ele quer a Deus ou então se as coisas da terra, né? O medievo, okay, a Idade Média, então o classicismo. Ele não sabe se ele vai buscar as coisas espirituais ou então a carne, a matéria. Ele não sabe se ele vai querer a fé ou então a razão que o classicismo trouxe. Esse fusionismo trazido para o barroco vai refletir em toda a linguagem muito rebuscada, truncada, difícil de ser lida, que o aluno ou qualquer um pode encontrar na obra. Tá.
E aí, Padre Antônio Vieira, nos seus sermões, vai tentar mostrar que corpo e alma, ou seja, matéria e espiritualidade, podem dialogar. Com certeza. Por quê? Porque quando a gente pensa, né, um pouquinho, a gente consegue ver pela visão do Padre Antônio Vieira que nós somos seres formados do quê? De matéria e também de alma, ok? Então nós temos a matéria e o espírito, o corpo e a alma. E se essas duas coisas existem é porque elas podem então ser conciliadas. E é isso que o padre vai tentar fazer. Não é que elas são contrárias, mas apesar de ser contrárias, elas podem andar juntas, em equilíbrio também. Então olha só, você que está acompanhando a gente, está tendo a possibilidade de entender um pouco mais sobre essa obra, Sermões do Padre Antônio Vieira. Bom, essa obra especificamente, que vai cair no vestibular da UEM, que será cobrada no vestibular da UEM, tem 3 sermões. Quais são os 3 sermões? O primeiro, eu já sei, é o Sermão 60º, é isso mesmo? Isso, o Sermão da 60º. É o primeiro e o mais importante sermão dele, né? Pelo menos é o mais famoso. Com certeza. No entanto que ele, o Padre Antônio Vieira, quando compilou, organizou ali os seus sermões, ele deixou esse como o primeiro, ok? Sim. Então perceba que ele próprio, né, topicaliza, coloca em primeiro lugar esse sermão. E eu acredito que esse sermão é o mais belo, o mais genial e é o que eu mais gosto, ok? E depois a gente tem o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a de Holanda, que é um sermão muito bom também. E por fim, nessa edição, o Sermão do Bom Ladrão. Muito bem. Então são 3 sermões: Sermão da 60ª, Sermão pelo Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda e Sermão do Bom Ladrão. O Alessandro está aqui com a gente. Boa tarde, meus queridos. Gostaria de saber por que as universidades continuam focando em obras tão antigas e não em novas obras, dando a elas a oportunidade de se tornarem grandes nomes, ou seja, clássicos como essas, né? É uma boa pergunta, hein? A gente sai um pouquinho da questão dá um tempinho no Antônio Vieira. Você tem uma teoria, uma hipótese para responder o nosso querido Alessandro? Olha, o que eu acho interessante, é uma ótima pergunta do professor Alessandro. O aluno ele tem que passar pelos clássicos que foram escritos aqui no Brasil. Ele tem que ter conhecimento. O grande problema, como você próprio disse, é a questão do mediador. Como todas essas obras foram mediadas durante o ensino dele, durante a aprendizagem. Se essa mediação for conflituosa, esse aluno passará a odiar essas obras. Mas se a mediação for boa, for tranquila, às vezes será um pouco pesada dependendo do tema, mas dependendo de como o professor ele acaba levando essas obras, os alunos podem gostar disso. Agora, o Alessandro ele falou um pouco sobre as obras talvez mais recentes. O problema é que, quando a gente pega, por exemplo, o século XVI e a gente está agora no século XXI, aconteceu um espaçamento dessas obras. A gente tem um grande controle das obras que foram produzidas no Brasil nos séculos anteriores. É fácil para os críticos literários ter uma grande abrangência de tudo que foi produzido. Mas e hoje? Como é que a gente vai saber quais são as boas e grandes obras que há nesse Brasil? Onde qualquer quarto a gente pode ter um adolescente escrevendo alguma coisa, ou então um bom escritor em vários escritórios, quartos, apartamentos, lugares aqui de Maringá, Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul, e a gente vai lá para o norte, ok? Pernambuco. Como é que a gente consegue filtrar o que há de bom? Quais são os clássicos hoje? Os próprios critérios, né, do que a gente pode considerar como uma boa obra literária, esses critérios hoje acabam ficando um pouco mais confusos, né? Com certeza. Hoje há um conúrbio, vamos assim dizer, porque anteriormente, quando a gente tem essas tendências literárias, a gente tem um pouco mais separado como os escritores, as características eram mais isoladas dentro de uma obra. Mas hoje, em pleno século XXI, há várias pessoas que escrevem de formas muito diferentes. Há uma pluralidade, ok? Como que a gente vai conseguir segmentar isso? Mas é claro que a gente deve buscar boas obras. É claro que boas obras aqui no Brasil e no mundo inteiro por excelentes escritores estão sendo escritas. A gente até falou sobre Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, né? Eu tenho o José Saramago que morreu recentemente, o Ariano também faz alguns anos que morreu, que são escritores contemporâneos nossos, mas as suas obras excedem a temporaneidade. Bom, e tem um detalhe, né? Eu acho que o que é mais significativo quando a gente pensa nas obras, eu não sei se você concorda, Luiz,
Mas os clássicos eles têm algo que é fantástico, que é o fato dessas discussões elas não morrerem, né? São discussões que foram feitas lá no século XVI e que podem ser aplicadas ainda hoje. E elas trazem sempre algo que pode nos ensinar. Então é mais do que simplesmente literatura, né? É mais do que simplesmente entretenimento, digamos assim, né? A gente tem muita obra bacana, muito texto interessante, mas que não necessariamente traz algum tipo de acréscimo para o leitor, né? É apenas diversão. Não que a diversão não seja necessária, o entretenimento não seja necessário, mas não ensina muita coisa. Né? Com certeza, né? Como você conhece um professor, o professor Menegassi, né? Ele fala que toda boa obra literária, ela constrói um pilar ético e social nas pessoas, ok? E eu concordo com ele. A boa obra literária, ela tem que ter algum aspecto ético e moral que se desenvolve dentro da pessoa. Ela não pode só entreter, não pode ser só humorístico ou qualquer coisa do tipo. Ela tem que nos fazer refletir, nos fazer pensar sobre as nossas ações e as ações dos outros. O que os nossos sermões nos ensinam? Vamos começar pelo sermão da 60ª. A gente já está papeando aqui há quase 20 minutos e a gente ainda não entrou no sermão. Olha só. Então a gente tem o sermão da 60ª. Por que 60ª? 60ª quer dizer, ou faz uma alusão a 60 dias antes da Páscoa. E esse sermão ele foi pregado na Capela Real, que fica em Lisboa, em Portugal. Ok? O interessante e a grande indagação desse sermão, Ronaldo, é sobre a questão: por que a palavra de Deus não faz fruto? Ok? Então há uma premissa aí, uma proposição que você tem que tomar como aceita, que o padre ele é católico, provavelmente as pessoas que estão ouvindo também são crentes, e diante dessa situação, por que os pregadores falam, as pessoas que estão ali também são crentes naquilo que estão ouvindo, mas por que não gera fruto, ok? Ele parte de uma parábola que é bastante conhecida para quem é cristão, que é a parábola do semeador. Parábola do bom semeador. Né? Ele semeia, tal, joga ali a sementinha, coloca, né? Algumas sementes caem no meio dos espinhos, outras nas pedras, outro em terreno bom, e algumas então crescem, né? Frutificam e outras não. Ele parte disso para questionar por que algumas então hoje não frutificam. Com certeza. Olha que interessante, ele diz assim: o trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Então ele se utiliza de uma metáfora, que o trigo, a semente, é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Então perceba que os espinhos, as pedras e os corações são o quê? E a terra boa são os corações dos homens. Então ele começa a criar metáforas, comparações, vamos assim dizer, entre, por exemplo, a semente e a palavra de Deus, entre os espinhos, as pedras e a terra boa, com o quê? Com os corações dos homens. E o que acontece? Ele fala que essas sementes, que é a palavra de Deus, caem entre os espinhos, entre as pedras e na terra boa, e dependendo de como cai, ok? Há algumas consequências que são diferentes. E sobre isso que ele vai falar. Por exemplo, ele fala assim: quero começar pregando-me a mim. A mim será e também a vós. A mim para aprender a pregar e a vós para que aprendais a ouvir. Isso aqui é muito interessante para o vestibulando, que ele fala: eu quero pregar a mim. É o pregador falando que quer pregar para si. O nome disso dentro da literatura é metalinguagem. É o código explicando o próprio código. Toda vez que eu tenho um texto falando do próprio texto, isso é metalinguagem. E olha lá, ele diz: para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos, 3 coisas tem que participar. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo, há de concorrer o ouvinte com entendimento, percebendo, e há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para o homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas. Olha que bonito. A gente até conversou que para a gente ver os nossos defeitos, para a gente sair dessa mesmice e ver que nós estamos errados, nós temos o quê? Que perceber aquilo que está dentro da gente. A gente tem que ter um olhar introspecto. Mas para esse homem ver a si mesmo, segundo o padre, ele precisa de olhos, espelho e luz. Ele agora monta um silogismo. E o que são silogismos? É quando a gente tem as premissas maiores, menores e conclusões. É o jogo de ideias, ok? É o jogo de ideias. Se tal coisa... Isso. Logo tal coisa. Perfeito.
Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, é necessário a luz, é necessário o espelho e é necessário os olhos. Então é necessário olhos, espelho e luz para que o homem se veja, ok? Então ele faz toda ali uma reflexão que é bastante interessante para o público, não só da época, até hoje ele pode promover essa reflexão sobre quem sou, como eu ajo e tal. Mas me parece que nesse sermão da 60ª, um dos aspectos que talvez são mais atemporais é justamente quando ele vai chamar a atenção dos próprios pregadores. Você me contava que esse sermão da 60ª é quase uma espécie de, quase um tratado, ou quase uma receita, não gosto do termo receita, né? É quase um guia para quem quer argumentar bem. Perfeito, é sobre isso mesmo. Por quê? Ele está falando sobre a conversão. O que é conversão? A gente sabe, né? O pessoal que dirige, estou no caminho, eu tenho que converter, né? É voltar totalmente, é a mudança radical, total. Ele fala que para que o homem se converta, é necessário, como a gente já falou, a presença de Deus, do pregador e do ouvinte. E ele vai esclarecer que a culpa não é do ouvinte e também não é de Deus, ok? Porque Deus sempre quer que as pessoas se convertam. Porque os ouvintes, como ele já mencionou aqui, as metáforas que nós vemos, podem ser espinhos, podem ser pedras. E ele fala que apesar que nesses espinhos e pedras não se gerem frutos, terão efeitos, ok? Então mesmo com pessoas difíceis de se lidar, você pode gerar algum efeito bom nessas pessoas. Então ele vai montando silogismos, as ideias, que a gente já vai falar sobre isso, que é o conceptismo. E o que acontece? Se não é isso nem isso, então de quem que é a culpa? É dos pregadores, ok? Então ele fala, se a culpa é dos pregadores, agora ele vai querer responder por que a culpa é do pregador. E sabendo disso, Ronaldo, ele fala, olha que interessante, sabeis, ele diante da igreja, falando para os pregadores, porque não faz fruto a palavra de Deus? Ponto de interrogação. A dialética está aqui, por culpa nossa. Então ele coloca sobre si a culpa. E ele fala que são 5 circunstâncias, e aqui entra o que você disse, que é a questão quase que de um tratado de argumentação, né? Por que esse texto ele não é simplesmente um sermão que a gente pode ouvir numa igreja? Porque esse texto fala sobre como argumentar, como convencer, como persuadir. Isso é bastante significativo, quer dizer, a gente tem ali o que pode parecer simplesmente um sermão, mas que hoje, quando a gente olha para esse texto, a gente descobre nele uma série de argumentos ali que podem nos auxiliar se a gente tiver numa situação em que precisa convencer, persuadir. Com certeza. Então, por exemplo, palestrantes, professores, oradores, pessoas que fazem discurso, pessoas que querem escrever um bom texto dissertativo, podem beber dessa fonte aqui do Sermão da 60ª, que você vai encontrar tudo que você precisa para fazer uma ótima argumentação. E ele fala que a culpa dos pregadores deita na pessoa, na ciência, na matéria, no estilo e na voz. Então, por exemplo, na pessoa, se o pregador fala uma coisa e fala para os seus ouvintes fazer uma coisa, mas ele age diferentemente, não tem uma boa postura, comportamento ou exemplo, o que quer dizer? Que a sua argumentação está fraca, talvez não está fazendo fruto por conta disso, você entende? Ele vai falar sobre todas essas questões. Gostei da história da ciência, deve ter a ver com o fato de ter conteúdo efetivamente. Com certeza, a questão do conteúdo. Não pode ser raso. Por exemplo, da matéria, a questão de você só falar uma matéria. Você pode comparar, e ele fez isso, a uma árvore. Olha que interessante. Ele fala que o argumento, né, a argumentação, tem que ser como uma árvore. Assim ele diz no seu sermão. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão, há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho, há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Deste tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos hão de ser secos, se não cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter essas árvores varas, que são a repreensão dos vícios. Há de ter flores, que são as sentenças. E por remate de tudo, há de ter frutos, que é o fruto e o fim a que se há de ordenar o sermão. Então perceba, se você quer falar sobre alguma coisa, você
Você não pode sair falando aleatoriamente, desorganizadamente. Você tem que ter o quê? Apenas uma matéria, organizar esse pensamento para que seus ouvintes possam entender a sua lógica. Ou seja, fica inclusive uma excelente dica, né, para quem fala, tanto professor, né, quanto palestrante, pastores, padres. Se você vai preparar ali um assunto para ser discutido, fixe nele. Sim. Então a gente está aprendendo aqui com o Padre Antônio Vieira. Meu querido, nós vamos mandar aqui um abraço mais uma vez para o Alessandro, que está com a gente, concordando contigo quando você falou da questão do mediador, que ajuda e muito, né? Mas ele lembra que, lamentavelmente, nem sempre os alunos e alunas têm a chance de ter gente como você, como o professor Toninho, que são grandes apaixonados pela literatura e são grandes mediadores. A Thaís Lopes está com a gente, o Igor está com a gente, a Giselda Jacob dizendo assim, que orgulho de você, Luiz. Muito bom, obrigado a todo mundo que está com a gente. Bom, meu querido, nós vamos pontuar, quem sabe, alguns aspectos para o nosso público que vai, segunda-feira que vem, fazer a prova do vestibular. O que é importante levar em consideração em relação ao texto, ao pensamento do Padre Antônio Vieira? Olha lá, eu só queria, para finalizar aqui, a gente tem um sermão então do Bom Sucesso pelas Armas de Portugal contra as de Holanda. É um sermão em que o padre ele se direciona a Deus em favor dos portugueses, da fé católica contra os holandeses que estão invadindo a Bahia. Você me dizia que é uma espécie de sermão dele para Deus, não é nem para o público que está assistindo. Basicamente não. Ele para tudo, hoje eu vou falar com Deus. É um pouco petulante, mas faz isso com muita habilidade, muito engenho, ok? Muita agudeza. E Sermão do Bom Ladrão? E depois o Sermão do Bom Ladrão, que a gente já tem aquela ilustração, né? Jesus na cruz e depois dois ladrões ao seu lado. E a gente tem um bom ladrão e um mau ladrão. O bom ladrão fala assim, olha, Jesus, você está aí, mas você não merecia estar aí. E o que acontece? Quando diz o bom ladrão, é realmente talvez o oposto. Está falando do ladrão e do mau ladrão, ok? É sobre isso que o padre vai falar. Que há muitos príncipes, que há muitos governantes que estão na máquina governamental e se aproveitam, se exploram das pessoas, talvez, que estão ali na sociedade, estão na base dessa pirâmide e acabam fazendo corrupções, ok? Coisas ilegais. E ele vai falar, principalmente, apontar esses erros e que isso é inadmissível. Quer dizer, no Sermão do Bom Ladrão, a gente tem, inclusive, uma discussão sobre os atos dos nossos governantes, dos governantes da época, que podem ser trazidos para hoje, né? O senhor Michel Temer, etc e tal, Eduardo Cunha, por aí vai. Quer dizer, esse grupo todo de políticos da época, governantes da época, então, que se apropriam muitas vezes, exploram as pessoas, as coisas do tipo. Essa discussão ele vai... Então, o que o aluno precisa saber dessas histórias, a característica do texto, e só sabe isso quem lê um pouco, e também conseguir relacionar o texto com o período barroco. Quem conseguir fazer essa ligação entre o texto, as características com a escola, está tranquilo. Muito bem. Vamos para o próximo. Né? Já temos aí 33 minutos de conversa aí, passando muito rápido aqui nosso papo. Está muito gostoso. José de Alencar, Iracema, você comentava que nessa edição que nós temos aqui, que é da Editora Moderna, né? Essa edição tem inclusive um subtítulo, Lenda do Ceará. Não é um subtítulo original, né? Isso aqui foi dado provavelmente pela editora, né? Sim. Ok. Rapaz, olha só, gente. Nosso professor de literatura estuda mesmo. Bom, fala pra gente um pouquinho dessa obra, meu caro Luiz. Olha lá, o que é interessante falar é um pouco de José de Alencar. José de Alencar foi um romancista, um prosador exímio. Ele fazia parte de uma escola literária, uma tendência literária, como a gente disse, que aconteceu na primeira metade do século XIX, o romantismo. E o romantismo é a escola literária da burguesia. E de onde proveio a burguesia? Que talvez seja um dos períodos que nós tivemos a maior quantidade, talvez, de autores, né? Com certeza. Foi muito produtivo. Né? Esse é um período muito produtivo. A gente tem o Zé de Alencar, mas tem vários outros autores, poetas, prosadores, enfim, que... Porque uma série de fatores, né? Eu tenho agora um público, que antigamente, quando a gente tem um padre Antônio Vieira, não tem leitor, né? Não tem esse leitor. Engraçado que no caso do padre Antônio Vieira é um texto
para ser falado na época, né? Sim, sim. Mas aqui não, aqui já é um texto para ser consumido mesmo. Para ser consumido. E era inclusive distribuído pelos folhetins, né? Ali nos jornais, no rodapé, semanalmente o pessoal encontrava ali esses folhetins, os capítulos ali no rodapé do jornal, e por isso que os jornais eram vendidos. O pessoal, eu quero saber o próximo capítulo, o que vai acontecer. Mas o que é interessante, Ronaldo, que o José do Alencar, ele vai ser então romântico, um escritor romântico. Temos então a burguesia, e do nascimento da burguesia, da Revolução Francesa, a gente tem alguns ideais ali, algumas características literárias que são salientes. Por exemplo, o subjetivismo, o egocentrismo, a evasão da realidade, a busca talvez pela fantasia, pelo sonho. Há uma certa idealização na obra romântica. Perfeito, perfeito. Mas talvez o que a gente mais precise agora dessas características que se sobressaem é o nacionalismo, ok? O nacionalismo. E aqui o nacionalismo no Brasil, eles vão buscar uma figura que vai representar todo esse Brasil. E a figura do índio, ok? Então por isso que a gente vai ter alguns romances de Alencar que a gente vai chamar romances indianistas. E a gente vai ter uma trilogia, Birajara, Iracema, que é o que a gente vai discutir, e o Guarani, ok? E por que, tá até aqui no título que a Editora Moderna colocou, A Lenda do Ceará, né? Eu costumo, então, brincar um pouco com os alunos, que a gente gosta muito do Tolkien, né? Que o Tolkien criou toda uma mitologia, por exemplo, para a Inglaterra, de onde veio as coisas, e criou povos, protagonistas e falas até, né? Línguas. José de Alencar é o nosso Tolkien, ok? É quem, digamos, criou uma espécie de fundação do Brasil. Perfeito, é isso mesmo. No entanto que ele está no século XIX, a nossa história começa em 1500, lá no século XVI. Ou seja, ele retorna lá no século XVI e começa a escrever os primeiros encontros aí entre os colonizadores portugueses e os indígenas que aqui estavam, ok? Então por isso que a gente tem essa lenda, essa criação. Como que se deu então a criação do Brasil? Eu tenho uma índia Iracema, que ela é a guardiã do segredo da Jurema, né? Fazia parte, esse segredo da Jurema, uma espécie de bebida que fazia parte dos rituais indígenas da tribo Tabajara. E um dia ela está andando pela mata, ela encontra com um colonizador, Martim. E o que acontece? Ela já vê, ela é uma guerreira muito ágil, ela solta ali a sua flecha e o atinge. E depois disso, é amor à primeira vista, porque ela até quebra a flecha, indicando que ela quer paz com ele. A gente pode ver essa flecha como uma simbologia do cupido, a flecha do amor, ou qualquer coisa do tipo. Mas o que ocorre é que eles meio que se apaixonam ali. Então os dois são abrigados na tribo. Depois de um tempo eles saem da tribo, mas o que interessa é o Martim acaba tendo relações com a Iracema e ela engravida e tem um filho chamado Moacir, que significa o filho da dor. Mas perceba que eu tenho uma índia e eu também tenho um português, que depois da relação tem um filho. E esse filho representa então o quê? A miscigenação. Quer dizer, dois povos, duas nações. É um momento que portugueses e indígenas, de alguma forma, né, criam esse povo que é o nosso povo brasileiro. Isso mesmo. E por isso que a gente tem, por exemplo, em Iracema, o anagrama de uma outra palavra, América, ok? Que o Moacir é o filho americano, ok? E há alguns que dizem até que Iracema também tem um anagrama com Alencar. Só trocar duas consoantes ali você consegue um Alencar também, uma brincadeira do autor, ok? Mas o que é importante, eu vou até ler aqui para você. No começo do Barroco havia um escritor chamado Bento Teixeira. Ele tentou escrever uma epopeia chamada Prosopopeia sobre o Brasil, o nascimento talvez aí do Brasil. Só que ficou ruim o negócio. E o José de Alencar criticou bastante. E o pessoal falou: você criticou, agora mostra o seu. E ele também não conseguiu escrever versos muito bons. Mas daí ele aproveitou-se dos versos e escreveu Iracema. E por isso que é uma prosa. Isso mesmo, mas é uma prosa poética. Assim como a gente tem, por exemplo, Odisseia e Ilíada, que são epopeias mitológicas para serem faladas, Iracema também é para ser falada oralmente, ok? Não é para ser lido.
Por quê? Porque a gente tem uma sonoridade, uma prosa poética. Então, quando você lê Iracema, recomenda-se que leia em voz alta? Justamente. Olha só. Justamente. Então tem essas coisinhas, essas particularidades que fazem diferença até na compreensão, talvez, da obra. Com certeza. Já que isso aqui é o quê? É uma lenda, é um mito, ok? E a gente precisa falar isso aqui para entender talvez melhor, ouvir a sonoridade. As coisas se dão de uma outra forma. E eu queria ler alguns trechos aqui com você, Ronaldo. Olha como começa o capítulo 2. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. E olha como ela é descrita. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. E continua. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, a grande nação tabajara. O pé graço e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Como você disse, uma personagem idealizada, ok? Ela é incrível, ela é a Mulher Maravilha. Com Impossível certeza. não se apaixonar por ela. Eu acho engraçado essa parte do pé grácil e nu. Né? Você imagina uma pessoa que anda descalço durante a vida inteira, tem um pé grácil. Né? E algo que é importante ressaltar para os alunos, né, para os vestibulandos, é a questão que há muito uso de personificação, as figuras de linguagem, como a personificação e a comparação. Metáfora também, mas também a personificação e a comparação. Perceba no que eu li até agora, já encontramos duas comparações. Doce como sorriso, né? O favo da jati não era doce como, perceba a palavrinha como aí. A baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. De novo, uma outra comparação. E um exemplo de personificação, Ronaldo, está aqui, ó. A graciosa ará, que é uma espécie de periquito, pássaro, sua companheira e amiga, brinca junto dela. E aqui, olha, está a personificação. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Então perceba que são características humanas em animais. É um animal companheiro, é um animal que inclusive chama Iracema. Você vê? Essa característica também a gente tem aí do nacionalismo, em ressaltar essa natureza, né? A ará, o periquito, o índio, a mata, tudo isso para mostrar o que é do Brasil. Ok, antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, a Giovana Mello Fernandes está aqui com a gente, o Gunther Schmidt também, mandando oi. A Giovana faz uma pergunta que eu acho que é extremamente apropriada, porque lenda do Ceará, inclusive, nessa versão aqui da História Moderna. E aí a Giovana pergunta, mas tá, qual a relação dessa obra com o Ceará? Justamente, ótima pergunta. O José de Alencar, ele era cearense, ok? Ele era cearense. E a gente pode falar que talvez, né, imaginar que isso se deu onde? No Ceará, no próprio Ceará. Por isso, a lenda do Ceará. Mas é claro que não se restringe somente ao Ceará. Mas Ele não faz, digamos, uma obra que exalta especificamente o Ceará, não é isso? Não. Todo o Brasil, toda a América, ok? Toda a América. Pensando na época da colonização, não havia, em 1500, né, não havia essas divisões territoriais que nós temos hoje. Era tudo, vamos assim dizer, um matagal, dependendo aí da vegetação, né, de cada lugar, mas ele está falando da América, ok? Ok. Bom, talvez a gente pode então concluir que a lenda do Ceará muito mais pelo nascimento dessa obra ser no Ceará, por ela ser uma espécie de lenda criada pelo José de Alencar a partir do seu local, do seu lugar, o Ceará. Sim. No entanto, ó, deixa eu ler um trecho aqui que ele até esclarece isso. Ó, o livro é cearense. Isso aqui são palavras do próprio José de Alencar. Foi imaginado aí, na limpidez desse céu de cristalino azul e depois vazado no coração cheio das recordações vivaces de uma imaginação virgem. Então, por isso, o livro foi imaginado no Ceará, mas não se restringe somente ao Ceará, ok? Ok, muito bem. Você pontuou, então, que é muito importante ficar atento para o nosso aluno, para a nossa aluna que vai concorrer a uma vaga na UEM, ficar atento às características do texto, a personificação, comparação, são elementos bastante significativos nessa obra do Zé de Alencar, né? Com certeza.
É importantíssimo. A ideia de ser uma espécie de mito fundador do Brasil também é outro aspecto significativo dessa obra? Com certeza. Porque é uma obra que ela volta nesse passado histórico, né? Nesse passado apagado. Mesmo tentando contar, ou então, se não consegue contar, inventar, ok? Mas ele tenta voltar nesse passado histórico. Claro, tem ali uma história da Iracema, dessa relação com o Martim, todo o enredo. Com certeza. Né? É importante, é claro, o aluno saber dessa história, né? Por conta do nosso tempo apertado, não dá para a gente vai recontar a história. Mas é importante saber a história, o enredo, o que está acontecendo. Ok. Mas, né, dos aspectos que são cobrados quase sempre fora do texto, especificamente fora do enredo, acho que esses elementos são os mais significativos. Se tiver alguma coisa dessa obra e dessa, fique à vontade para acrescentar, Luiz. O que eu acho interessante também dessa obra é aquelas questões que a gente falou sobre o subjetivismo, né, o egocentrismo. Essas características elas são muito importantes dentro da obra romântica. Isso, na obra romântica de forma geral. Talvez não muito aqui, né? Você até me perguntou sobre a questão da Iracema, né? Qual que é a característica dela, talvez, dentro da própria obra? Eu vejo uma Iracema submissa. Do começo ao fim, ela abandona a sua tribo, a sua história, a sua religião, ela abandona tudo em prol de um português, ok? Então essa submissão, essa falta de uma densidade psicológica, isso é muito também marcante e importante também para o vestibular. Porque o professor Toninho comentou ontem sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas, sim, é um personagem denso na sua psicologia. Agora, Iracema é quase que o contrário. É uma personagem mais linear, mais talvez até uma característica do Zé de Alencar nessa obra, né? Acho que nenhum sim. dos seus personagens tem uma certa densidade psicológica, né? Olha, se a gente pegar alguns romances urbanos, por exemplo, a gente vai ter a Aurélia, em Senhora, Lucila, já apresenta um pouco mais de densidade. Mas não é o caso dessa obra e nenhum dos personagens. Não. Ok. Do Padre Antônio Vieira, tem algum aspecto desse livro Sermões que você gostaria de destacar a mais para a gente concluir a nossa conversa, Luiz? Lembrando que o Padre Antônio Vieira, ele é mais conceptista. Por que mais? Porque a gente também tem o cultismo aqui. Só lembrando, o que é o conceptismo? É o jogo de ideias, é tentar argumentar. Enquanto que o cultismo é o jogo de palavras, é a utilização de figuras de linguagem. Perceba que são obras de tempos diferentes, mas a gente tem figuras de linguagem aqui em Iracema, o que faz dela tem um certo cultismo, vamos assim dizer, mas não na questão de embaralhar ou tentar brincar, não tem essa questão aqui. Mas, por exemplo, aqui a gente também terá jogo de palavras, porém a predominância é do jogo de ideias, por isso ela é mais conceptista do que cultista. Ok, são questões mais das características literárias, sim, que muitas vezes são cobradas no vestibular. Luiz, obrigado. A gente volta a se encontrar na quinta-feira. E aí a gente vai trazer na quinta-feira com o Luiz a Moreninha, é isso? Não? Não é a Moreninha, a Negrinha, é isso. Moreninha quem escreveu? A Moreninha? Nossa. Ou não tem? Não, tem sim. Tem sim, porque tem. Depois a gente dá um Google. Olha só, a Moreninha é do Joaquim Manuel de Macedo. Ok, a nossa querida Tininha, né? Nossa coordenadora do Fundamental, está acompanhando a gente hoje, cuidando de tudo aqui, já buscou rapidinho a obra. E nós vamos então discutir a Negrinha do Monteiro Lobato e vamos discutir também mais uma obra que é fantástica, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. De Oswald de Andrade. Ok, já são obras do século XX. Então, quinta-feira. Mas amanhã tem mais. Amanhã a gente recebe mais uma vez o professor Toninho, 2 novas obras para você. Todas elas estão na lista das 10 obras que vão ser cobradas no vestibular da UEM. Eu, mais uma vez, convido você a divulgar esse vídeo, porque outras pessoas podem ter acesso e compreender um pouco melhor essas obras e ter um melhor desempenho no vestibular a partir de uma conversa como essa que a gente está tendo aqui. Então, muito obrigado a você pelo carinho, por ter acompanhado a gente até aqui. Se você assistiu apenas um trechinho, né, fica o convite para assistir num outro momento, com mais tempo. Né? E lembro você que aqui no Platão a gente está com as inscrições abertas para o concurso de bolsas do vestibular, né? Porque no próximo semestre a gente tem um cursinho, o semi-matutino, e você pode fazer as suas inscrições lá no site www.platão.com.br. Abraço, a gente se fala amanhã.